a primeira mulher a pisar na Lua. Será que não tem referência a isso? Será que nenhuma mulher foi na Lua até hoje? Linguística do cotidiano. Fala, linguística. Oi, gente. Meu nome é Luísa Godoy e este é o 8º vídeo da série Linguagem e Comunicação. Até aqui, nós vimos o que são os signos, vimos que os signos têm forma e significado e vimos as 3 maneiras que o Peirce propõe de se relacionar forma e significado. Na verdade, essas 3 maneiras, elas dizem mais sobre a forma dos signos, como que essas formas se comportam enquanto veículos dos seus significados. Então, a gente viu que há veículos que são transparentes, quer dizer, a gente consegue ver através deles, a gente vê qual que é o significado que eles estão carregando, que são signos icônicos. A gente viu que há signos não icônicos que são opacos, quer dizer, a gente não consegue ver através dele, a gente não consegue ver quais são os passageiros que aquele veículo está carregando, a menos que alguém nos ensine, e aí trata-se de um signo convencional ou simbólico, como propôs o Peirce. E a gente viu também que há um tipo um pouco mais diferente de signos, que são signos indiciais, que tem uma relação de causalidade entre a forma e o significado. Na verdade, o significado causa a forma, ou a forma decorre do significado. E a gente tem, então, entendido tudo o que o signo, qualquer que seja o seu tipo, representa como significado. A gente tem chamado de significado tudo aquilo que é representado por um signo. Lembrando que o signo, ele representa uma coisa diferente do que ele é, alguma coisa externa, diferente da sua natureza. Mas a gente não parou para pensar ainda sobre esse significado. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Então, para falar de significado, vejam esta linda foto tirada pelo telescópio Hubble da galáxia intitulada NGC 1300. Então, esta é a galáxia NGC 1300, concordam? Errado, não é a galáxia. Isso aqui é só uma representação da galáxia, certo? Lembram dessa pegadinha, né? O Hubble é o telescópio que está viajando pelo universo, tirando fotos e mandando pra gente. Então, ele conseguiu captar essa galáxia. E o que essa foto representa, então, qual é o seu significado? É, de fato, a galáxia NGC 1300. É esta galáxia o significado deste signo. Mas, agora, vamos supor que a gente esteja brincando de imagem e ação. Não sei se vocês já jogaram esse jogo alguma vez. E saia para mim a carta escrito galáxia, para que eu desenhe ou faça uma mímica dela. Então, vamos supor que eu faça um desenho de galáxia. Não é fácil desenhar, mas saiu algo assim, tá? Não sei se os meus companheiros de jogo acertariam. Contudo, este é um desenho, né, que tenta representar a galáxia da mesma forma que a foto, correto? Não, não é da mesma forma que a foto, porque aqui eu não estou representando a galáxia NGC 1300 especificamente. Eu estou representando uma galáxia de maneira geral. Bom, e daí? Qual que é a diferença? Enquanto a foto representa aquela galáxia em especial, o desenho representa uma galáxia qualquer. Então, trata-se mais de uma representação genérica, geral, inespecífica, no caso do desenho, enquanto que a foto ela representa alguma coisa específica. Então, enquanto a foto da galáxia representa uma galáxia que está lá no espaço, ela está lá, né? Ela está no universo. O desenho que eu fiz, essa galáxia bem mal feita aqui, desenhada por mim, ela representa alguma galáxia. Onde que está esta galáxia? A gente se pergunta. Onde ela está? Ela está na nossa mente. Aqui a gente está representando a ideia de galáxia e não uma galáxia em especial. O significado da foto, então, está em algum lugar, enquanto que o significado do desenho está na nossa mente. Com isso, a gente percebe quão complexo é o estudo do significado,
porque a gente precisa entender qual é a natureza desse significado. Então a gente tem falado muito de Peirce e Saussure, mas hoje eu vou trazer o nome de um outro teórico que a gente vai tratar apenas nesse vídeo, mas que explicou essa dupla característica do significado de uma forma que se usa até hoje. O nome dele é Gottlob Frege, ou em alemão a pronúncia seria Frege. Ele foi um filósofo alemão, mas a gente não vai falar tanto dele quanto a gente falou do Peirce e do Saussure. Do Frege, usando o nome abrasileirado, a gente vai pegar a distinção entre sentido e referência. Então, para ele, o significado das palavras, a gente pode expandir para o significado dos signos. Ele é duplo, não se trata de uma coisa única, mas se trata de uma combinação entre a coisa ou o objeto que está sendo representado no mundo ou no universo e o conceito ou a ideia acerca daquele objeto que tem uma existência mental. Então, quando a gente fala de uma forma ampla de significado, agora a gente vai tentar especificar se a gente está falando do significado referencial ou do significado em termos de sentido conceitual. Mais exemplos. Uma palavra simples como caneta, ela não tem um significado específico, ela não tem uma referência. Ela não está falando de uma caneta em especial, mas da ideia de caneta, da classe de objetos chamada caneta. Então, eu não posso dizer que este objeto, por exemplo, seja o significado da palavra caneta. Contudo, este objeto ele pode ser o significado referencial de uma expressão um pouco mais complexa, como a caneta roxa que eu guardo no meu escritório, que a Luísa guarda no escritório. Então, este sintagma nominal é o nome dessa expressão como um todo. A caneta roxa que a Luísa guarda no escritório vai se referir em específico a este objeto, mas a palavra caneta, a gente não pode dizer que ela tem como significado um objeto especificamente. Então se diz que o Frege, ele introduziu a ideia de sentido ao estudo do significado. Quer dizer, antes dele, o significado era estudado na relação entre linguagem, signos e o mundo. Então, como se a palavra caneta tivesse como significado o objeto que a gente chama de caneta. Mas o Frege, então, traz a ideia de sentido. Por que isso é importante? Porque a gente consegue atribuir significado, ou seja, interpretar uma expressão que não tem referência. Por exemplo, a primeira mulher a pisar na Lua. Esse sintagma nominal ainda não tem referência. Vai ter em breve, segundo as informações que a gente coleta acerca da NASA. Mas a gente consegue perfeitamente interpretar esta expressão, esse sintagma nominal. Ou seja, existe significado ali, ainda que não exista referência. Outros exemplos de expressões que têm sentido, mas não têm referência, são seres imaginários, os seres fictícios. Unicórnio, Saci Pererê, Papai Noel, Salvador da Pátria. Então, depois do Frege, os estudos do significado, que na linguística são chamados de estudos de semântica, que é o estudo do significado, eles podem tomar dois caminhos. Ou você vai estudar a relação entre a língua e o mundo, que são os estudos mais referenciais, que começam numa tradição da lógica, da filosofia, anterior até ao Frege, e os estudos do sentido, dos conceitos, das ideias que estão na nossa mente. Ou seja, como a gente representa o mundo, como a gente organiza os conceitos na nossa mente. Um exemplo disso é o ramo de estudos chamado de linguística cognitiva. Nesse ramo, a semântica estuda como a gente categoriza, organiza esses sentidos na nossa mente. O programa Linguística do Cotidiano é produzido pelo curso de Letras da UFVJM e visa divulgar os estudos da linguagem com exemplos do dia a dia.